professora Valéria. Nesta aula, iremos definir a função exponencial por meio de uma situação-problema. Vamos iniciar falando um pouco sobre a população de coelhos. Os coelhos têm uma grande capacidade de crescimento exponencial. Crescimento exponencial é um conceito que nós vamos falar um pouco sobre ele ao longo da nossa aula. Mas voltando à população de coelhos, considere, por exemplo, um par de coelhos, um macho e uma fêmea. Considere que esse par de coelhos e todos os seus descendentes irão se reproduzir à máxima velocidade que uma população de coelhos pode se reproduzir ao longo de 7 anos. Se essa situação acontecer sem nenhuma morte de nenhum coelho, ao final de 7 anos teremos coelhos suficientes para cobrir toda a área de 10 vezes a cidade de Belo Horizonte. Essa situação de um crescimento exponencial de uma população de coelhos será o tema da nossa situação-problema desta aula. Acompanhe o enunciado deste exemplo. Um barco com 2 coelhos, um coelho macho e uma fêmea, atraca em uma pequena ilha sem coelhos, sem predadores para os coelhos. O casal de coelhos se adapta à ilha e, após 3 meses, produzem 4 coelhinhos, que, por sua vez, produzem 8 após 3 meses também. Na mesma taxa de aumento, a cada trimestre, a próxima geração produzirá 16, a seguinte 32, a próxima 64 e assim por diante. Imaginem como estará a população de coelhos após uma década que o barco atracou na ilha. Com base nas informações do slide anterior, você pode imaginar como será essa população de coelhos? Bom, essa é uma situação hipotética. Claro que para um crescimento de uma população de coelhos, temos que considerar também o crescimento logístico, que são as influências sobre esse crescimento populacional, como mortes espontâneas, por tempo de vida. Um coelho vive em média de 1 a 2 anos apenas, morte por acidente, predadores, uso para consumo humano, entre outros. Mas consideremos exatamente essa situação hipotética dada neste exemplo. Para essa situação, vamos escrever a função que fornece o número de coelhos produzidos por essa população a cada trimestre do ano. Então, nós queremos escrever essa situação por meio de uma função, e essa função vai sempre nos fornecer como informação o número de coelhos que essa população produz a cada trimestre, que é o tempo de reprodução e de produção, destes coelhos para essa população. Então, consideremos as informações do enunciado deste problema. Vamos chamar de N o número de coelhos produzidos por essa população a cada trimestre. E vamos chamar de T o tempo decorrido em trimestre do ano. Esse tempo é dado em trimestre. Então, vamos representar essa situação aqui por meio de uma tabela com esses valores. Então, aqui eu tenho o tempo T e o número N de coelhos produzidos a cada tempo T decorrido. Lembrando que esse tempo T é de um trimestre. Então, no tempo inicial, 0, nós temos 2 coelhos. Um casal de coelhos, um macho e uma fêmea. Decorrido um tempo T, ou seja, um trimestre, este par de coelhos produz 4 coelhos. Decorrido 2 tempos T, ou seja, 2 trimestres, 6 meses,
essa população que agora nós temos produz 8 coelhos. Decorrido 3 tempos t, essa população vai produzir 16 coelhos, 4, 32 coelhos e assim por diante. Ok? Vamos escrever, observar que esses números n podem ser escritos como potências de 2. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. Se eu procurar escrever essa minha potência, essa potência dada, essa potência destes números n, em função de t, eu posso reescrever essa potência da seguinte forma. 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado, o meu tempo t aqui é 0, então 2 elevado a 0 mais 1. O 2 ao quadrado é o 2 elevado a 1, que é o tempo t, mais 1. O 2 ao cubo é o 2 elevado a 2, que é o tempo t, mais 1. O 2 elevado a 4 é 2 elevado a 3, mais 1. O 2 elevado a 5 é o 2 elevado a 4, mais 1. E assim por diante. Ou seja, decorrido um tempo t trimestres, nós teremos que o meu n, o número de coelhos produzidos por essa população a cada trimestre, vai ser dado por 2 elevado a t mais 1. Esta expressão, ela é uma função de n em função de t, é uma função de n em função de t, que nos fornece o número de coelhos produzidos por essa população a cada trimestre, que é o meu tempo t. Então, essa expressão, vamos guardá-la, é a função que representa, ela pode ser uma representação da função que representa o pedido neste exercício. Então, reservemos aqui essa informação, n igual a 2 elevado a t mais 1, e vamos reescrever agora esta expressão, agora com uma linguagem mais conhecida de função que estamos estudando ao longo deste ano. Então, se eu chamar, o meu n aqui de y, em função de x, então o x representará o tempo e y representará o número de coelhos produzidos por essa população a cada trimestre. Então, nós podemos reescrever como sendo y igual a 2 elevado a x mais 1. Essa é uma função que representa o número de coelhos produzidos por essa população a cada trimestre, uma função f de x, onde x é o tempo e f de x me dá o número de coelhos. Esta função apresentada, ela recebe o nome de função exponencial. Uma função exponencial é uma função onde a minha incógnita x, ela aparece no expoente. Sempre a expressão que está em função de x, o x, a incógnita, ela vai aparecer no expoente da expressão a qual é dada a minha função. Então, definindo a função exponencial a partir dessa situação problema, chamamos de função exponencial de base A,
a função de f de r em r, que associa a cada x real o número a elevado a x. Então, para uma função de r em r, cada x real é associado em a elevado a x, onde a é a chamada base da minha função exponencial. E essa base é um número maior que zero e diferente de 1. Ele tem que ser um número positivo, diferente de zero, diferente de 1. Então, a função exponencial, ela é dada pela expressão f de x igual a elevado a x, onde a é um número maior que zero e diferente de 1. Vamos lembrar que essa aqui é uma função, a básica, a função exponencial básica, a expressão básica para ela. Essa expressão ela pode ser expressa de outra forma, que eu posso ter uma expressão em função de x no nosso expoente. Então, se compararmos com a expressão encontrada na nossa situação problema, a base era o número real 2, um número maior que zero e diferente de 1. E o meu expoente era a expressão x mais 1. Essa é uma função exponencial. Ela representa um crescimento exponencial da minha população de coelhos. Então, a função exponencial, ela pode ser usada em diversas situações, como na situação expressa no nosso exemplo, situações que expressam um crescimento exponencial ou um decrescimento exponencial. Então, podem ser tanto um crescimento exponencial de uma certa situação ou também um decrescimento exponencial. Então, alguns exemplos que mais aparecem para a gente nas situações problemas em matemática são de crescimento populacional, também crescimento de bactérias, é muito comum exercícios, situações, problemas envolvendo crescimento de populações de bactérias, também situações ligadas à matemática financeira, juros compostos. Ele pode ser expresso, né? Ele é expresso por uma função exponencial, tem uma ligação direta com a função exponencial. Os juros compostos são situações financeiras que crescem, que possuem um crescimento exponencial. Também situações, problemas ligadas a tempo meia-vida de elementos radioativos na física. Também situações de tempo de meia-vida ligadas a alguns elementos na química, e diversas outras aplicações em muitas áreas de conhecimento. A situação crescimento, então a expressão que nós vimos, crescimento exponencial, ela é usada em situações problemas onde o crescimento se dá de forma muito rápida. Então, o gráfico de uma função exponencial que estudaremos daqui a algumas aulas, vocês vão poder observar que o crescimento desse gráfico, ele se dá de forma muito mais rápida que as funções que estudamos anteriormente, que era a função afim e a função quadrática, que está aqui um pedaço representado aqui por esse tracejado. Então, a função exponencial, ela tem um crescimento muito mais rápido, ela atinge valores de y muito altos quando ela é uma função crescente, como também ela tem um decrescimento, um decaimento muito rápido em funções que representam situações, problemas de decrescimento exponencial. Mas essa é uma conversa para as próximas aulas. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.